derramar na vida de alguém. Mas quando você está suja, quando você está surtada, quando você está cheia de situações, o que você derrama na vida das pessoas? Sujeira. Por isso que há uma necessidade, sabe, do bálsamo do Espírito Santo fazer isso nessas redes e nos limpar. Então, abra a tua mente, abra os teus ouvidos, não deixe que as larvas entrem e fique buzinando no seu ouvido dizendo, não, essa mensagem não é para mim. Porque se essa mensagem começou por mim, como pastora desta igreja, porque não pense você que tem hora que dá vontade de surtar. Dá vontade de comprar aquelas, sabe, aquelas luvas de boxe, ir lá e ficar pá, 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 pá. Quem já teve vontade de fazer isso? Vai e faz, minha querida. E se tiver um lugar bom, me indica que eu estou quase indo. Estou quase indo. Porque é melhor eu fazer assim do que de repente eu perder tudo com a minha boca. Porque os meus lábios foram feitos para profetizar, não para desgraçar o meu lar. Não para amaldiçoar o meu lar. Então nós precisamos ter entendimento que nós precisamos sobre nós jorrar águas doces. Águas puras, águas cristalinas. E não águas sujas, amargas, que venha adoecer você e todo o território da sua família. Eu quero retratar aqui para você uma mulher, com 3 mulheres na verdade. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ruth. Eu quero falar um pouquinho dessas 3 mulheres, Ruth, Noemi e Orfa. Um texto muito conhecido, mas eu vou ter que correr um pouquinho, eu vou precisar muito da sua atenção, da sua inteligência, para você captar aqui comigo, tá bom? Para que a gente não passe do horário, mas que seja um tempo muito consolidador para nós essa noite, amém? Ruth capítulo 1. Ruth 1 diz assim: na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Ai, gente, peraí, viu? Porque depois dos 40. Não enxergo. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilom. Olha que nomes bonitos, né? Dá para colocar nos filhos aí, quem ainda for ter filhos. Eram eufrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava, e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então Noemi disse às suas noras: vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondoso, cada qual com seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhe beijos e se despediu. Elas, no entanto, começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem casar com vocês? Voltem, minhas filhas, voltem. Vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas.
para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra, Senhor, que será transbordada ao coração dessas mulheres, Pai. Senhor, abre o entendimento e o coração. Tira toda trava, Senhor, que bloqueia, Senhor, do teu Espírito Santo a alcançar o coração desta mulher. Nos ministres de uma forma pura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu acredito que você já conhece a história e eu não vou entrar aqui no contexto da história por conta da hora. Mas, resumidamente, você viu aí que houve toda uma história mudada. Todo um trajeto que Deus mudou. E eu quero trazer para você o significado de Ruth. Ruth significa amiga, companheira. Esse nome carrega lealdade, dedicação, força e caráter. Esse é o significado de Ruth. Então vocês podem ficar chamando ela de Rutinha, né, pastora Fran? Que é uma delícia a Rutinha. Mas o nome dela é Ruth. E um nome forte. Um nome que traz literalmente sobre ser amiga, companheira. Um nome que carrega literalmente uma lealdade, dedicação, força e caráter. Você acaba se tornando bela por conta dessas qualidades que você carrega. Porém, existem temperamentos em nós que muitas das vezes vêm desqualificar, fazendo jus ao nome que nós carregamos. Então nós precisamos compreender e entender que literalmente Ruth, ela fez jus a andar com a sua sogra Noemi, que também tem um nome forte, que vocês vão saber aqui. Mas Ruth, uma das características, como eu disse aqui, eu não sei se ela era melancólica. Porque a mulher melancólica, ela é leal. E ela, quando ela fala, ela afirma o que ela fala. Talvez uma mulher melancólica, ela é aquela que ela é leal, disposta, sensível, chora. Você viu que no texto diz que elas choraram alto. Teve um choro alto. Eu não sei você, mas tem momentos que nós precisamos chorar alto. Dar o nosso grito. A manifestação de falar, Senhor, isso me dói. Porque a cura da alma começa por um choro alto, não reprimido. Precisamos compreender que há choros que movem o coração de Deus. E eu não sei dizer se Ruth era melancólica. Mas a melancólica, ela é criativa. Ela tem profundidade emocional. Ela tem paciência, ama detalhes. Ama detalhes. Ama descobrir profundidade aonde poucos veem. Essa é a melancólica. Só que o lado negativo da melancólica é desconfiada. Desconfia de tudo. Pra que ir de azul, pelo amor de Deus? Ela desconfia de tudo. Tem momentos que ela chega a ser até mal-humorada, chata, insuportável. Essa é a melancólica. Tem momentos até que ela não é nem social. Paz, irmã, tchau, graça e paz. Ela não se socializa. Ela passa longe do Mava Café. Ela passa longe da apóstola, passa longe da líder, passa longe da discipuladora, passa longe, porque vai que toca na minha ferida, né? Essa é a melancólica. E em alguns momentos até um pouco pessimista. Não vai dar certo não. Isso está dando errado. Você viu como é contraditório? Ao mesmo tempo temos qualidades, temos defeitos. Preste atenção na mensagem. Não sei, talvez se Ruth era sanguínea.
Cadê as sanguíneas aqui? Vamos ver se você se identifica. Mulher sanguínea, ela é irradiante, cheia de entusiasmo. Vamos fazer tal, pá. Ela ilumina o ambiente, vai. Ela se conecta até com outras mulheres. Uma mulher sanguínea, ela é otimista. Ela se socializa, ama estar de conversa com as mulheres. Ama estar, sabe, no meio das panelinhas ali. Essa aqui é a minha panela. Essa daqui é minha. Essa daqui é a minha amiga, como diz a Lolo. A Lolo fala, essa aqui é a minha amiga, mãe. Eu falei, e a inimiga qual é? Ai, Senhor. E a mulher sanguínea, ela é uma mulher que socializa, ama viajar. Só falar para ela assim, vamos viajar, ela para onde? Quando? Vamos marcar. Ixi, vai demorar muito. Não, vamos marcar logo. Ela ama viajar. Ela ama ser ouvida. Ela ama ser ouvida. Se conversar com a sanguínea, cuidado, que ela não vai deixar você falar, porque ela vai ficar falando. Ama falar, sanguínea ama falar. A sanguínea, ela sente tudo no ar muito rápido. Eu acho até que isso é característica de mulher. Ela sente o cheiro logo. Isso aqui tá fedendo. Isso aqui tem cheiro de coisa ruim. A sanguínea é ligeira. Ela é águia. Ela tá aqui, mas ela tá vendo ali. Ela tá aqui, ela tá vendo ali. Ela tá aqui, ela tá vendo ali. Ela sente o peso e a atmosfera do lugar. Ela sabe distinguir aonde eu entro, aonde eu saio. Aonde eu ponho o meu pé, aonde eu não devo pôr o meu pé. Agora o defeito da sanguínea, será que Ruth era assim? Nunca duvide de uma sanguínea, porque ela sente quando você tem dúvida. Nunca duvide. Ela faz muito pelos outros, mas os outros não faz nem por ele mesmo ou por ela mesma. Sabe aquelas vezes que você faz tudo pelo outro e você acha que o outro vai fazer igual? Bonita, você vai se ferrar. Porque a sua expectativa vão ser frustrada. Ou será que Ruth era uma mulher colérica? Por que será que Ruth foi a escolhida de Deus para caminhar com Noemi? Por que será? Talvez ela tinha esse temperamento agora, como eu falo aqui para vocês, de colérica. A colérica não gosta de lidar com pessoas lentas. Lentidão para ela significa moleza. Ai, bicha mole. Essa é a colérica. Não tem paciência de lidar com pessoas lerdas. Noemi precisava de alguém que andasse no mesmo propósito que ela. Até mesmo para superar todas as dores que Deus permitiu ela passar. De uma única vez, ela perde marido e 2 filhos. 3 lutos de uma única vez. Bicha forte. Se eu tivesse a próxima filha, eu colocaria Noemi. Será que ela era uma mulher fleumática? Aquela que ama o silêncio nos gestos pequenos e cuidado diário. Ela precisa de paz e não de pressão. Não pressione a fleumática. Fleumática não anda sob pressão. Só que ela permanece, mesmo quando tudo muda.
Essa é uma qualidade da fleumática. Mas um dos efeitos, quando ela chega no limite, ou ela explode, ou ela vira a página. Não tem meio termo com ela. Noemi significa agradável, suave. Será que as pessoas falam de você? Que mulher agradável. Que mulher de boa fala. Que mulher que sabe falar, vestir, caminhar. O que será que falam de você e de mim? Noemi era uma mulher agradável. Ela agradava os seus filhos, marido. Conseguiu até o amor das suas noras. Coisa difícil hoje em dia. Amar a sogra. Ela é vista até mesmo como um bicho de 7 cabeças. E nós precisamos ter cuidado, porque todas nós um dia seremos sogra. Vira para essa pessoa do lado e fala assim: e aí, sogrinha? Tá preparado para um dia ser sogra? Hã? É, um dia os seus pititicos vão crescer. Viu? E aí? Você é agradável? Ou você vai botar para correr e falar: meu filho é meu? Ai, boba. Você acha que ele vai trocar? Ele não vai deixar você? Claro que vai. Sim ou não? A lei da vida. Vocês estão entendendo a mensagem? Estou correndo aqui. Noemi era aquela agradável. Ou será que, por ser tão desagradável, você pensa assim: Deus, tomara que aquela mulher vá embora logo. Pensa numa mulher chata. Aff, lá vem aquela na minha casa de novo. Ai, tomara que ela vá embora logo. Coloca até a vassoura atrás da porta. Vai que, né, funciona. De tão desagradável. Precisamos entender e trabalhar os nossos temperamentos para mudar isso. Mas Noemi era uma mulher agradável, suave. Porque às vezes quando fazem comparação, né, da nossa pessoa, quando a gente somos pessoas desagradáveis, a beleza passa longe. E quando nós viemos para servir a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, algumas coisas têm que mudar em nós. E Noemi, por ser uma mulher tão agradável, tão suave, ela conseguiu que pelo menos uma seguisse ela. Ontem eu não consegui fazer a live pelo meu Instagram, porque eu não atingi o nível de seguidoras. Na hora eu fiquei aflita, eu falei: o que está acontecendo, Mari? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela: mãe, é porque a senhora não tem uma quantidade de seguidores para fazer a live. Na hora bateu aquela coisa, eu falei: meu Deus. Quando eu peguei na Bíblia, o Senhor falou assim: peraí, calma. Nem todo mundo seguiu Noemi. O nível de mensagem que eu trago, nem todo mundo vai me seguir. Nem todo mundo vai me amar, nem todo mundo vai me ver como: ai, minha apóstola. É muita falsidade. Porque sabe que confronta. Sabe que a palavra, ela vem para curar. Porque mãe de verdade fala a verdade para o seu filho, para a sua filha. Ruth foi vista por conta da sua permanência. Uma mulher de dores, mas uma mulher que chorava certo, no lugar certo, para a pessoa certa. Ruth se aliançou com Noemi. Ruth caminhou com Noemi por ver a beleza da verdade que estava nos lábios de Noemi.
Orfa significa aquela que dá volta de costas. É aquela que dá as costas quando você está precisando. É aquela que dá as costas quando você acha que está orando. É aquela que dá as costas quando você acha que você pode contar. Orfa. Orfa é aquela que voltou para o seu povo, para os seus deuses, em busca de uma felicidade. Foi aquela que não decidiu, ou melhor, teve uma decisão de não andar com aquela que um dia Deus ia virar o cativeiro. Noemi sofreu lá nas terras de Moabe. Noemi sofreu com a sua família, com as suas noras. Deixou até lutos ali. Mas quando Deus deu uma palavra de volta, volta para Belém. Porque vai ser em Belém que eu vou mudar o teu cativeiro. Escute uma coisa. Permanecer quando está tudo bem é fácil. Quando está rolando churrasco, é fácil. Quando está, sabe, a conta bombando, é fácil. Orfa deu as costas. Aí eu te pergunto, quando as coisas ficam difíceis, você fica ou você vai embora? Quando o casamento fica difícil, você fica ou você vai embora? A igreja, quando ela está ruim, está difícil, você fica ou você vai embora? Quem não tem raiz, quem não tem propósito, vai aonde é favorável. Eu vou para onde é me favorável. E muitas das vezes o favoritismo não vai te curar. Para de querer ser alisada. Para de querer ser, sabe, carregada no colo. Deslealdade hoje virou um mato no meio da nossa geração. Ser desleal virou um mato no meio da nossa geração. Faz parte passarmos por desertos, mas nós não podemos morar no deserto. Precisamos aprender com o deserto. Mas é de dentro do deserto que Deus arranca os ídolos do nosso coração. No deserto, Deus visita o nosso coração de uma tal forma, porque não dá para Ele competir com ídolos. Talvez o Deus do seu marido, talvez o Deus que é o seu filho, talvez o Deus que é o seu emprego, talvez o Deus que você coloca, talvez o seu ministério. Isso são idolatrias. Duas características que Ruth, no meio de toda a sua história, ela honrou. Porque uma característica de uma mulher águia, por ser bela, uma das, é ser permanente. A pior coisa é lidar com uma mulher inconstante. Uma mulher que vacila, não sabe o que ora hoje, o que vai orar amanhã, e já muda, e não sabe, eu não sei. Não. Precisamos ser mulheres decididas. Você tomou uma decisão? Segura o reggae da decisão. Você tomou uma atitude? Segura a sua atitude. Você tomou um posicionamento? Segure o teu posicionamento. Pare de andar quebrada. Quando tudo estiver desmoronando, permaneça. Tem mulheres que só nos utilizam. Tem mulheres que andam com você por um interesse. Eu vou andar com a pastora Fana porque eu tenho interesse. Eu tenho interesse
interesse em algo que, vai que rola um docinho, né, pastora Fran? Eu não sei se você conhece pessoas assim. Nós precisamos quebrar isso em nosso meio. Eu não posso andar com você simplesmente por causa de um interesse. Eu preciso andar com você por conta de um propósito. E por conta da beleza que a mulher você tem se tornado. Porque quando você se torna uma mulher em Deus, você tem características de Deus em você. E essas características, elas precisam ser notáveis. Precisa ser notável em você. Outra característica de Ruth era servir. Quando ela decidiu ficar com Noemi, ela sabia que Noemi não podia dar mais nada para ela. Noemi já não tinha mais filhos, não tinha nem mais útero para ter e dar mais filhos, nem marido. Como ela mesmo disse no texto, mesmo se eu casasse de novo, minha filha, ia demorar muito para ter um filho para que você pudesse casar. Mas Ruth entendeu que tinha um propósito. Você precisa entender os propósitos da sua vida. Você não pode ficar chutando tudo porque surtou. Você não pode falar, vou sair porque eu não gosto mais. Vou trancar agora aquele curso porque, não me bati muito. Você orou? Quem ora faz dar certo. Quem ora dá certo. Queremos muitas das vezes ser servidos, ser servidas, mas nós não queremos servir. Nós mulheres servimos muito. Nós mulheres, muitas das vezes, nós não temos tempo que ninguém nos sirva. Quando você pensa, vou tomar banho, a criança já acordou. Quando você pensar, vou dar um cochilo, a criança já está assim com o zoião. Essa é uma vida de uma mulher. Ruth entendeu que andando com Noemi, ela ia ter um propósito consolidador. E olha o que Deus faz na vida de Ruth. Ruth literalmente, ela anda com Noemi por conta de um propósito de que lá na frente nem ela sabia qual é o propósito. Mas tem algumas mulheres que dentro de alguns temperamentos, elas começam a avisar coisas que ainda nem aconteceu. Precisamos entender que nós não podemos ter somente as bênçãos. Nós precisamos permanecer mesmo no dia de dor. Mesmo no dia dos nossos Getsêmanes. Mesmo no dia das nossas angústias. Mesmo nos dias do nosso choro alto. Você está segurando o choro por quê? Você acha que você é a Xirra? Você precisa permitir o seu canal lacrimal chorar. Porque se você não permitir, você vai adoecer. E eu imagino que mediante toda essa história de dor, o quanto Noemi chorou. O quanto Ruth chorou, afinal ela perdeu o seu marido. A sua história. Ela perdeu toda uma história no qual ela achava que teria um propósito. Nós não entendemos os caminhos que Deus faz a gente prosseguir. Nós não entendemos muitas das vezes as dores que nós temos que passar. Nós não entendemos muitas das vezes os trajetos que nós temos que nos permitir passar. Mas nem por isso Deus se esqueceu de você. Nem por isso Deus anulou ou anula você. Deus, Ele ama quem se posiciona e quem permanece. Quem sai, perde o direito de herança.
órfã perde o seu direito. Só que ela tomou a decisão dela. Mulheres, quando nós tivermos que tomar decisões, tomem decisões literalmente não estando em nenhum desses tipos de temperamento. Você precisa ir para o secreto, você precisa orar, você precisa buscar uma palavra de Deus. Você precisa buscar em Deus, para que você não caia na armadilha que o inimigo quer que você caia. Porque senão você vai sempre andar quebrada. Ruth, pela escolha que ela fez, ela simplesmente chegou a uma terra aonde ela nem imaginava uma restituição sobre a vida dela. Ali estava Boaz, um homem bonito, um homem rico, um homem cheio de recursos. E Ruth cai na onde? Lá nas espigas, né? Nas espigas de milho. E ele olha para Ruth. Opa, essa é diferente. Deixa eu falar uma coisa para você. Mulher tem que ser igual omelete. Quanto mais bate, mais ela fica firme. Você, mulher, você já percebeu? Quanto mais bate em nós, mais você fica forte? Sim ou não? Mentira. Suas mentirosas. Você acha que você fica forte? Hã? Você passa por um nível de dor do seu Getsemane, chora lá e depois fica forte. Você não fica forte direto. Você não fica forte direto. Por isso que quanto mais você foge do teu Getsemane, mais fraca você fica. Ruth entendeu que o luto dela foi o Getsemane. Mas quando ela chega ali em Belém, ela não implorou o amor de Boaz. Ela não implorou, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Ai, me chama de lagartixa. Ai, por favor. Não, ela não implorou. Mulheres não imploram amor. Mulheres águias e belas não imploram atenção. Mulheres águias, elas têm a beleza do Espírito Santo. Ruth, literalmente, ela poderia ter uma linhagem moabita, mas por andar com Noemi, o evangelho entrou nela e ela começou a viver experiências. O teu passado não define quem você é hoje, mas é a ponte daquilo que você é hoje e vai poder continuar amanhã. Ruth permaneceu e Deus a restituiu. Quando Boaz olhou e falou assim: tira ela agora das espigas, eu quero ela. Ela pegava o resto. O que sobrava de todo mundo colher era o resto que Ruth pegava. E do resto, Deus colocou Ruth sendo a primeira dama. Deixa eu falar uma coisa para você. Não desista. Vai ser na permanência que o teu cativeiro muda. Que a tua luta muda. Você precisa compreender que com Deus os caminhos é diferente. A rota é diferente. Não podemos seguir uma rota do mundo. Não podemos seguir uma rota que o mundo oferece. Mas há uma rota de santidade. Há uma rota de permanência. Acredito eu que os olhos de Boaz brilharam quando viu Ruth, não pelada, não toda esticada, cheia de botox. Eu acredito que naquela época era tanto sol, tadinha, que acho que nem protetor solar ela passava, que acho que não existia.
Mas a beleza interior exalava a beleza exterior. Por isso que Boaz faz uma escolha. Você precisa parar de andar abandonada, de parar de andar relaxada, de parar de andar fedida, de parar de andar descabelada. Você precisa andar como uma mulher de Cristo. Que Cristo olhe para você e fale assim: uau, minha filha é bela. Uau, minha filha se comporta como uma mulher bela. Precisamos ter essas qualidades para que a repercussão do mundo não me tire o que eu tenho conquistado na essência. A minha essência, o meu caráter, a minha fidelidade, a minha lealdade. Precisamos entender que Ruth permaneceu e na sua permanência ela serviu direito. Acredito eu que ela ainda fez melhor do que talvez no antigo relacionamento, no seu luto. Porque a dor fez ela entender. A dor fez ela aprender. A dor fez ela enxergar que ela precisava passar pelo Getsemane, mas não morar no Getsemane. Jesus, quando ele foi para o Getsemane, ele foi, cumpriu o propósito e voltou e continuou cumprindo o propósito. O Getsemane faz com que a gente enxergue quem realmente somos. Se só utilizamos pessoas, se realmente valorizamos as pessoas, se realmente valorizamos a amiga, se realmente valorizamos o casamento, valorizamos o nosso filho, nossa filha, valorizamos a igreja, valorizamos o trabalho. Isso são características de pessoas leais. Ruth mostrou a sua lealdade. Noemi não ficou implorando para ela: me mostra a sua lealdade, me mostra a sua fidelidade, me mostra, me mostra. Não. Tem pessoas que falam um pouco, mas sem atitude. Não adianta você falar para mim que me ama e pelas costas eu sei o assunto da sua mesa. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Nós precisamos entender que há uma beleza sendo exposta. Hoje é tanta beleza exposta nos Instagram. Como é belo, a gente coloca filtro, nada contra isso, não é pecado. Não, mas a gente coloca tanta coisa. Mas tem que coincidir com a realidade que vivemos. A realidade no qual eu sou. O que eu sou para Cristo, o que eu sou para minha família, o que eu sou para esta igreja, o que eu sou para o território, para a comunidade, para a faculdade, para o hall de família, o que eu sou? O que eu sou? Qual é o valor que eu tenho? Vão nos odiar? Vão. Vão ter inveja? Vão. Ai, vão ter falsidade? Vão. Eu estava aqui no mover, que foi algo muito poderoso. E profeticamente caiu algo aqui no meio da minha Bíblia. Alguém jogou e o vento caiu aqui. Caiu 2 papéis. E desde aquele dia, daquele papel que caiu aqui, eu estou vivendo essa palavra. Pergunta para mim, qual apóstola? Discernimento. Deus falou assim: filha, tu vai ter discernimento da minha palavra, das pessoas, de todos aqueles que estão ao seu redor. Discernimento. Você precisa ter discernimento.
boba você achar que todo mundo te ama. Eu te amo, viu? Eu te amo. Se não vive no teu propósito, o amor é uma falácia. Temos que caminhar para um propósito. Caminhamos por um propósito. Falar que ama e as atitudes ser diferente não condiz com o caráter de Cristo. E o Senhor nessa noite, Ele está querendo falar assim, ó, estou desenterrando a beleza que você enlutou por conta de situações. As lutas fez você enlutar a beleza que realmente você é. Nós não nascemos com inveja. Nós não nascemos traidoras. Nós não nascemos com deformidade de caráter. Nós nascemos pura. Nós nascemos com o semblante de Cristo. A Bíblia diz que nós nascemos sendo imagem e semelhança de Cristo. Só que na caminhada, na luta, na prova, na dificuldade, isso que nós chamamos de vida. A vida tem surpresas. A vida tem caminhos que muitas das vezes nós não queremos percorrer. Mas nós precisamos percorrer um caminho de Getsemane. Um caminho que vai nos ensinar a sermos mulheres melhores, mães melhores, tias melhores. Talvez você é uma empresária sendo melhor. O que é o teu título? Mas ser melhor. Para que nós possamos viver literalmente a beleza de Cristo em nós. Enquanto você dá estratégias, opções, aonde você dá de repente até mesmo recursos para ajudar pessoas, as pessoas elas não querem ser ajudadas. Precisamos entender que há ciclos que se fecham por desobediência. Talvez Orfa, se tivesse ficado junto com Noemi, ela teria tido um livro na Bíblia. Mas ela não teve, porque ela deu as costas. Foi uma escolha. Não culpe ninguém das escolhas que você está fazendo. Seja corajosa, seja mulher, para segurar as decisões que você está tomando. E se eu tiver tomado a decisão errada, apóstola, mas eu estou orando, Deus tem falado, Deus vai te sustentar. Ele não é o Deus que mente. Talvez você está enxergando algo que eu não estou vendo. Talvez eu estou vendo algo que você não está vendo, mas Deus, Ele conhece o secreto de cada uma de nós. Ele conhece a gente quando a gente já se levanta. Colocamos lindamente os nossos pés no chão. Porque eu acredito que a primeira coisa que você faça, você se levanta, você coloca os pés no chão. Você se levanta, muitas das vezes você não consegue dobrar o seu joelho e falar: Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque morre hoje essa Gislaine e tá de pé mais uma para matar mais um gigante. Vamos lá, vamos pro banheiro, vamos escovar os dentes. Aí você escova os dentes e você já está pensando mil coisas. Estou mentindo? É assim que nós estamos vivendo, no automático. E aí, nós perdemos a beleza de estarmos no secreto, de vivermos no secreto, de nos esvaziar das nossas demandas, das nossas desculpas. Porque desculpa é sabotagem, você está sabotando você. Então não sabote você. Seja amiga, seja companheira, seja uma pessoa ajudadora. Mas não abuse dessa amizade. Não abuse desse relacionamento. Tudo tem que ter um parâmetro. Tudo tem que ter um limite.
Você levanta muros para quem te ajuda. Mas você deixa a cerca aberta para quem está de olho na tua casa, na tua família. E com isso, você vai perdendo força no mundo espiritual. Você não consegue mais tocar o céu através da sua adoração, através do seu louvor, porque o pecado te prende. As falas te prendem. Aquilo que você falou em uma mesa que não deveria ter dito. Aquilo que de repente você falou escondido, mas teu filho ouviu e pegou como munição e jogou na tua cara. Você é assim, mãe. Você é assim. Ruth validou a palavra de Noemi. Noemi não impôs nada, mas Ruth, ela era apaixonada por Deus, porque esse texto é do Velho Testamento. Então ela era apaixonada por Deus. A conversão de Ruth aconteceu verdadeiramente. Ela se converteu. Precisamos ter uma conversão. E essa conversão, eu não posso mais mentir, eu não posso mais enganar, eu não posso mais trair, eu não posso mais ser falsa. Eu tenho que mudar isso, porque há uma conversão. Ruth era apaixonada. E por conta do coração dela, Deus deu a ela um Boaz, restituiu a vida de Ruth. Hoje ela tem um livro na Bíblia e faz parte da genealogia de Jesus, sendo bisavó de Jesus. Qual a carreira que você está fazendo hoje? Eu estava fazendo uma análise da minha vida. Quinta-feira que vem eu faço 45 anos. E eu falei, Deus, eu quero fazer uma análise da minha vida, de tudo que eu fiz até aqui. E eu comecei a fazer. Nesse jejum de 24 horas, eu comecei a ter um tempo comigo. E eu falei, Deus, eu quero enxergar quem é a Gislaine. Eu não quero enxergar quem é a apóstola Gi. Os meus títulos não são maiores do que a Gislaine que o Senhor chamou. E eu comecei a fazer uma análise. E dentro dessa análise eu pude ver o quanta coisa eu errei. Quantas coisas eu me precipitei. Talvez eu fui fleumática, talvez eu fui sanguínea, talvez eu fui muito melancólica. E o Espírito Santo falou assim, filha, como é bom quando você reconhece. O duro é quando você ainda permanece no orgulho. Quando você está sentada aí, você não consegue me encarar. Você não consegue olhar para o altar. Você não consegue adorar, você não consegue levantar a mão, você não consegue nem... Por isso que eu já até adorei assim, ó, de costas, que eu falei assim, não quero nem ver, porque cada uma dá conta do louvor a Deus. É a Deus, não é para mim. Essas posturas, posicionamentos, só mostram o quão órfã e atitudes é. Será Noemi? Será Ruth? Será órfã? O que o Espírito Santo está falando com você? Quais são os interesses que você tem com o Espírito Santo? Você veio para essa rede aqui, sabe, habilitada a receber, habilitada a falar, Deus me trata, põe lá o dedinho na ferida e ó, mexe mesmo. Eu estou precisando, eu quero ser curada. Eu quero me apaixonar de novo por ti, pelo altar, pelas pessoas, pelas minhas amigas, pelo meu marido, pela minha pastora. Por que que você está aqui? Porque Jesus te trouxe. Ainda há esperança. Eu disse isso aqui na outra quinta. Há esperança para a árvore cortada. Eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Porque a palavra liberada foi Jesus quem falou aqui. Que Deus abençoe você que está no YouTube. Você, mulher que não pôde vir por alguma situação, circunstância. Que Deus te alcance com essa palavra. Que você reflita quem é você para este tempo. Quem é você para essa estação. Vinho novo chegando. Atitudes. Que Deus abençoe. Deus abençoe.